Mel, me fala o seguinte, você vem de uma família artística, né? Teu pai músico, tua mãe era me fala que eu esqueci completamente. Astróloga, exatamente. Você tem uma coisa de comunicação, assim, e tal. Isso, de alguma maneira, te deu um direcionamento profissional para virar atriz? Era algo que você, menina, já achava legal? Fazia pecinha de teatro na escola e tal? Então, eu acho que eu tive uma influência grande da minha mãe em relação a isso, embora minha mãe não seja exatamente uma artista, mas a minha mãe convive muito com artistas, né? A melhor amiga dela é atriz. Desde sempre ela atendeu artistas, o meio artístico e tal. E meu pai é também um artista, compositor, músico, artista plástico, mas são só eles, assim, o resto da minha família já não tem mais tanto contato. Mas quem me influenciou bastante para eu começar a trabalhar como atriz, ou pelo menos começar a fazer teatro, foi minha mãe. Porque eu era uma criança engraçada, tava até conversando sobre isso, né, sobre aula de teatro para criança, que a gente pensa, você bota no teatro porque a criança é tímida. Sim. Às vezes é o oposto. Às vezes a criança é muito extrovertida, ou ela vive de altos e baixos em relação à autoestima dela, né, e aí ela acaba usando o que poderia usar no palco, acaba usando na vida e tal. E eu era meio essa criança. E minha mãe percebeu que eu poderia jogar essa energia, jogar essa minha parte da personalidade no palco e poder... Sabe, é quase uma terapia, assim, a pessoa, sei lá, que tem uma certa agressividade, você bota numa luta pra que... Isso. Mas é isso. Bota no boxe, que aí segura a onda. Porque aí você, de qualquer maneira, você direciona pro lugar certo, né? De uma forma controlada e com... E ela fez mais ou menos isso quando eu era criança e eu entrei no teatro. Na época a gente morava no Rio, eu entrei no teatro, no curso de teatro da Casa de Cultura Lara Alvim com 8 anos de idade. E fiz teatro na minha infância, adolescência... E nessa época fazia umas publicidades, umas coisas e tal, enfim. E você curtia? Mas foi assim. Você curtia quando você era criança? Então, foi engraçado. Pegava um filme, pegava um comercial e tal. Porque minha mãe, ela falou assim, o que você acha de você fazer aula de teatro? Eu tinha 8 anos. Eu falei, acho legal, aquela coisa de criança, sabe? Mas eu não tinha consciência do que era. E quando eu comecei a fazer, eu adorei. Achei muito bom, gostava muito de fazer teatro, gostava de fazer as publicidades, de fazer as coisas, ficava extremamente frustrada quando eu não passava, ficava muito feliz quando eu passava, enfim. Eu ficava frustrado adulto, imagina uma criança tendo que passar por teste, vendo, essa criança é muito melhor que você, desculpa. A gente fica frustrado até hoje, até hoje, imagina, você faz um teste, faz uma coisa, você quer muito pegar aquele trabalho, você não pega, aí você fala, você fica frustradíssimo, imagina, 40 anos daquela criança, aí naquela época a publicidade, então, era assim, aí você fazia o teste pra publicidade e ninguém te dizia se você passou ou não, né? Você ficava lá esperando. Se não passou, ninguém te comunicava. Daqui a pouco você ligava a TV, porque só tinha a TV pra ver, e aí você via aquele comercial que você tinha feito o teste com outra criança. Você... Nossa, era frustrante. Isso rola até hoje. Minha mulher agora começou a fazer teste pra publicidade, outro dia aconteceu isso. Ela fez o teste, estava esperando a resposta, ela liga a televisão e tá lá uma mulher com um perfil completamente diferente do dela, falando, ela fala, olha, Rafael, olha essa mulher, tem 1,80 m, cabelo crespo, completamente diferente. Mas ainda com o perfil é diferente, pelo menos quando eu era criança, ainda era um pouco... tudo bem, então assim, não é... Pior é quando é igual a você. Aí você fala, puxa, não presto pra nada mesmo. Pegaram igual a mim, só que melhor que eu, ai que merda. Exato. E aí disso pra virar a tua profissão, desde o começo você tinha ideia de que isso seria o teu caminho, assim? Então, com 8 anos de idade, você não tem muita consciência. Por mais que você faça aula de teatro, você não tem muita consciência do que é de fato ser ator, né? E, na verdade, isso é uma consciência que você vai adquirindo com o tempo. Até hoje, eu continuo trabalhando e vou ainda aprendendo o que é de fato ser atriz, né? Então, assim, evidentemente não sabia. Eu sabia que eu gostava, eu sabia que eu me divertia, eu sabia que aquilo me desafiava, eu sabia que aquilo fazia com que eu me mexesse de uma forma diferente. E naquela época eu cheguei a pensar em ser atriz, sim. Mas aí na minha adolescência eu acabei desistindo, eu pensei... Tudo isso no Sul, né? Não, era no Rio, na verdade. No Rio, tá. Era no Rio, bom. Minha mãe... Que a Lara Alvim é lá, né? Lara Alvim é lá, Porto Alegre. Não, é no Rio. Eu fui criada no Rio. Casa de Cultura... Não tem uma sala Laura Alvim na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre? Pode ser. Não, mas é Laura.
Laura? Bom, tá, enfim, não sei. Sei que eu fui criada no Rio, nasci em Porto Alegre, mas fui criada no Rio. E aí moro em São Paulo, que já vai fazer quase 20 anos. Mas assim, a minha infância, adolescência foi no Rio. E aí, naquela época, eu pensei, né, vou ser atriz e tal, não sei o quê, mas é isso, você não tem muita consciência, e durante um momento eu fiquei com um pouco de receio de ser atriz. Eu acho que eu já, em alguma instância, eu já devia ter essa consciência da questão da exposição, da questão das pessoas, da cobrança que há em cima de uma pessoa pública, e eu fiquei um pouco apavorada e gostava de estudar e tal, e pensei em ser diplomata, e pensei em fazer várias outras coisas. E aí depois, quando eu fui fazer o vestibular, é que eu me dei conta, eu falei, puxa, acho que não, né? Acho que não tem nada a ver isso comigo. E aí eu entrei para a faculdade de cinema na Federal Fluminense, na UF. Mas depois eu nem... Mas aí, enfim, é isso. Aí a minha história, eu tive esse início no teatro pra depois dar uma parada e aí voltar. E aí quando eu voltei de lá pra cá, eu ainda não parei.